O fim de ano chegou e aí com ele vem feriado, vem muita gente tirando férias e aí muitas vezes está em casa mais de boa e não tem tanta opção assim no streaming. Porém, todavia, contudo, cheguei com aquela missão de te dar aí pelo menos umas 4, 5 opções de bons filmes para você assistir aí nas próximas semanas e chegaram coisas muito boas lá na Netflix, tá? Algumas delas até que o pessoal não tá comentando por aí, mas precisa conhecer. Então, fica ligado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje para mais 8 dicas do que você assistir lá no catálogo da Netflix. Vou tentar dar uma descomplicada e alguns outros filmes aí que às vezes ficam ali na surdina, que você não enxergou, não deu muita atenção. Vou te falar o porquê que eu acho que você precisa conhecer esses filmes. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também. Seja membro do Refúgio Cult. Claro, se você puder e quiser, que ajuda demais o canal, tem acesso antecipado a conteúdo, participa de enquete, live exclusiva também e deixa o seu like. Esse é de graça, rápido e ajuda demais o canal também. Vamos começar com um filme que ele tem terror, ficção científica, é uma distopia lá de 2016, muita gente não conhece esse filme, que é o The Girl with All the Gifts, um filme britânico de zumbi, mas calma lá. Se você vai esperando um filme de zumbi que foca muito na ação e como os vários outros filmes de zumbi que tem por aí, talvez você se decepcione. Sim, esse filme aqui, ele tem ali os elementos clássicos do Romero também, ou pelo menos inspirados do zumbi clássico, mas ele traz uma parada mais cabeça, mais filosófica e existencial, eu diria. O filme se passa em um futuro próximo, pós-apocalíptico, né, que um fungo parasita tomou conta da humanidade. Tá aquele caos, né, um monte de zumbi andando por aí, porém, existe um grupo ali de pessoas que podem ser a esperança. Mais especificamente falando, tem uma menina em particular que é centro ali da trama que pode salvar a humanidade. Então eles fazem ali estudos em relação a ela, né? Pode ser que aquela relação que os humanos têm com o vírus vai mudando também, enfim. O que eu gosto desse filme é justamente esse diálogo que ele tem em relação à sobrevivência, à fragilidade, às relações humanas em tempo de caos, tá? E tem vários momentos nesse filme que isso é bastante presente na narrativa, bastante presente em tela. A gente passa a se preocupar bastante com aqueles personagens ali e provando que, apesar da gente já ter visto dezenas, centenas de filmes de zumbi, sempre tem uma perspectiva, um novo ângulo que a gente pode trazer essas criaturas para o cinema ou para séries. Gosto muito também do trabalho de direção do Colm McCarthy. Se você nunca tinha ouvido falar desse filme, eu nunca tinha dado uma chance, talvez tenha chegado a hora. Número 2, um exclusivo da Netflix que o pessoal tá falando por aí bastante, que é O Milagre, desse ano, de 2022, o The Wonder. O filme se passa na Irlanda de 1862 e eu tava pesquisando mais sobre a história desse filme e, pra variar, olha só, também foi inspirado em um caso que aconteceu lá no século XIX de uma menina que ficou tanto tempo lá sem comer, que foi tido como um milagre, uma coisa sobrenatural. Isso depois virou um romance, né? Romance esse que é uma inspiração mais direta para esse filme aqui e basicamente é isso, né? Lá na Irlanda de 1862, numa vila, uma menina tá há meses sem comer. O pessoal lá tá intrigadíssimo, tá pensando o que é isso que tá acontecendo? Será que essa menina tá enganando a gente? Será que estamos realmente presenciando um milagre?
uma enfermeira, interpretada pela nossa queridíssima e talentosíssima Florence Pugh, chega lá para cuidar dessa menina, para olhar, para investigar ali o que está acontecendo, né? E no decorrer do filme, de uma maneira branda, calma e muitas vezes contemplativa, a gente vai vendo a relação dessa enfermeira com essa menina e também o em volta ali, o entorno, a vila, possíveis segredos, o que pode estar acontecendo naquela situação. Apesar dessa história envolver o mistério e ter uma pegada ali até sombria também, temos que falar que é um filme majoritariamente dramático também. Então, vá com calma, é um filme que necessita mais de paciência. A direção do Sebastian Lelio também faz a diferença, também traz uma certa identidade para esse filme. E a entrega da Florence Pugh também é o que faz esse filme ganhar aí uns bons pontos. Anyone can be chosen. Número 3, Entre Facas e Segredos, lá de 2019. Um thriller, um suspense divertidíssimo, naquele estilo meio Agatha Christie ali. Filme que eu já indiquei outras vezes aqui no canal, que recentemente entrou também lá no catálogo da Netflix. Se eu não me engano, estava geralmente lá no catálogo do Amazon Prime Video, porém a Netflix vai lançar dia 23 de dezembro, me corrijam aí nos comentários se eu estiver enganado, é a continuação, Glass Onion, né, que vai trazer o Daniel Craig mais uma vez como detetive Benoit Blanc. E aqui nesse primeiro filme, ele é chamado para investigar a morte de um escritor famoso que completou 85 anos e bateu as botas de uma forma completamente misteriosa. Ali na mansão dele estavam funcionários, parentes, né, os familiares mais próximos, e todo mundo passa a ser suspeito do que pode ser um crime e não necessariamente uma morte natural. O filme tem boas atuações, diálogos espertos, ele te mantém entretido até o final com essa coisa do mistério que de fato aconteceu, e além do Daniel Craig, você tem Ana de Armas, Chris Evans, Toni Collette, Michael Shannon. Cara, o elenco desse filme é gigantesco, sem contar a bela direção do Rian Johnson. Se você já assistiu esse filme, tá na hora de rever para se preparar para o segundo. Já ouvi falar que o segundo também tá interessante. Tô bastante ansioso para ver. Se você ainda não viu, assiste lá. That was great. Número 4 de hoje, vamos deixar um pouquinho de lado os filmes mais recentes, vamos falar agora de filme clássico da década de 80 e maravilhoso, cara, pra ver e rever 1 milhão de vezes. Os Caça-Fantasmas, de 1984. Aquela história, né? Um bando de cientistas ali que acaba ficando desempregados lá em Nova York e eles têm a brilhante ideia de fazer o quê? Vamos caçar fantasma, né? Envolvidos com uma alta tecnologia, eles desenvolvem lá os seus aparatos para conseguir, né, absorver ali os fantasmas, e eles saem por aí para ganhar uma grana, né? Para sobreviver, para fazer a fama, ficarem, né, com um bolso cheio. Porém, eles acabam abrindo um portal para o outro lado. Quanto mais eles vão tendo ali contato com o sobrenatural, mais força ele vai tendo no nosso mundo aqui, e a cidade de Nova York também vai correndo muito perigo. Cara, eu tenho um carinho enorme por esse filme, porque quando eu era moleque assisti 1 milhão de vezes, e foi, eu até arrisco dizer, não que esse filme seja um filme de terror, apesar de ter fantasmas e o sobrenatural e tal, mas foi um dos meus primeiros contatos com histórias desse tipo. E isso o Luquinhas lá de 7, 8 anos de idade, talvez o seu caso também seja parecido. E além de ser um filme criativo, com personagens carismáticos, com um diálogo ali sempre afiado, essa época de Natal, de fim de ano, é uma excelente oportunidade para ficar vendo uns classicões aí que marcaram a nossa vida. That's bad. Okay. All right, important safety tip. Thanks, Egan. Falando em Natal, eu tenho que trazer um filme natalino para essa lista aqui, né? Para você que curte essa vibe, o quinto da lista é nada mais e nada menos do que
O Grinch, lá de 2000, Lucas, você tem que indicar o Grinch? Claro, é um filme que eu gosto demais, é um filme que tem um tom sombrio e que tem o Jim Carrey, assim, completamente surtado como o Grinch. O Grinch, essa criatura peluda, verde, asquerosa e extremamente mal-humorada que quer acabar com o Natal, né? Essa é a missão dessa criatura, acabar com o Natal, não quer nada de felicidade, de Papai Noel, nada do tipo. Só que ele acaba ali, né, fazendo amizade com a menininha, que será que vai conseguir mudar a mentalidade desse maluco? Mais um filme que fez parte da infância, pré-adolescência de muita gente. Você pode ter certeza que pelo menos umas 10 vezes eu já devo ter visto esse filme na TV aberta. Acho que não só o trabalho do Jim Carrey faz a diferença, mas a direção do Ron Howard também tá muito boa, o elenco, a ambientação, né, todos os detalhes ali dessa vibe natalina. E Jim Carrey, cara, o cara passava, sei lá, horas e horas para fazer aquela maquiagem e ficar irreconhecido. Se bem que esse personagem ele tem tantas características Jim Carreyanas que dá para você ver o Jim Carrey mesmo com aquele tanto de maquiagem. Enfim, é um filmaço. O número 6 é um filme de terror, de mistério, que também é bastante conhecido, mas que eu gosto de rever sempre, porque eu vou falar já já, tá? A Chave Mestra de 2005 é um filme que eu vejo, que divide aí as opiniões, mas eu vou ser bem justo com esse filme, tá? Ele é um filme que influenciou vários outros filmes que vieram depois de 2005, seja na atmosfera, no enredo, no plot twist que acontece. Fala lá, se a gente pode pegar aí pelo menos uns 3, 4 filmes de lá pra cá que beberam dessa fonte aqui. Aqui a Kate Hudson, que tá muito bem, ela faz a Caroline, que ela trabalha para um casal de idosos, né, que são bem debilitados, precisam de cuidados constantes, né? E aí ela vai se dedicando e tal, só que ela vai vendo a atmosfera, a tensão ali naquele lugar, vai vendo objetos, vai tendo sensações, vai interagindo com coisas, não aquele tipo de interação, tá? É mais ali vendo aspectos daquele lugar que vão revelando aos poucos segredos do passado desse casal. Ele é um filme que vai se, entre aspas, desmantelando aos poucos, mas eu acho que ele consegue de uma maneira muito competente criar essa tensão e todo esse suspense até o final, até a sua catarse. Além da Kate Hudson, a gente também tem no elenco aí nomes como John Hurt. Enfim, é um filme que eu gosto muito e, inclusive, já tem um tempinho que eu quero fazer um vídeo só pra Chave Mestra, pra gente relembrar a história e tal, os segredos e o plot final. Se você quer realmente que eu faça um vídeo sobre a Chave Mestra, deixa aqui nos comentários. Agora, se você falar assim, não acho que vale muito a pena também, eu posso considerar. Então deixa aqui. Penúltimo de hoje, um filme aí que foi premiado, foi bastante elogiado pela crítica e pelo público e que eu gosto bastante, tá? É A Rede Social, lá de 2010, dirigido pelo grande David Fincher, que conta simplesmente as origens ali do Facebook, como o Mark Zuckerberg, todas as tretas envolvidas com ele, o relacionamento que ele tinha com as pessoas envolvidas nesse projeto também, desde lá de 2003, e como foi todo o processo, e processo de maneira literal, né? Mas, querendo ou não, foi uma rede social que ainda, apesar de, né, ter dado aquela baixa braba, faz parte da vida de muita gente, mudou vários conceitos, e eu gosto muito da maneira como o David Fincher conta essa história, dramatiza tudo isso e a intensidade que ele põe naqueles eventos de uma maneira, claro, cinematográfica. Sem contar o elenco que tá mandando muito, né? O Jesse Eisenberg tá muito bem, Andrew Garfield tá aqui também, até o Justin Timberlake tá nesse filme, vocês lembram dele? Pois é, tá aí para você que ainda não viu, e se você quiser rever também, é um filmaço. I believe I deserve some recognition from this board. O último da lista de hoje a gente vai fechar com chave de ouro, porque eu arrisco te dizer que foi um dos filmes mais interessantes que eu vi na Netflix desse ano de 2022. Ele é original Netflix, chamado O Método de Stutz.
É um documentário. Se você não gosta de documentário, me dá uma oportunidade para eu tentar te convencer a conhecer e assistir esse filme, tá? Esse filme ele é dirigido, idealizado ali pelo Jonah Hill, que é aquele ator que fez Superbad, que fez série na Netflix, que geralmente faz comédia, tava lá em Um Lobo de Wall Street, beleza. O que esse cara teve uma brilhante ideia? De pegar o psiquiatra dele, da vida real mesmo, pessoal dele, o Phil Stutz, para fazer um documentário sobre esse cara, sobre o método dele, da terapia que ele usou com o Jonah Hill e com outros pacientes, para tentar mudar a vida dessa galera, para transformar a vida, para tentar se aceitar mais, resolver problemas do passado, entre várias outras questões problemáticas, existenciais que todo mundo tem, num nível menor, num nível médio ou muito maior. É um filme muito interessante pelos diálogos, né, por tudo que é exposto, pela intimidade do Jonah Hill e do próprio psiquiatra, o Stutz, e o formato como esse filme foi feito é muito legal. O próprio Jonah Hill, ele é o diretor dessa experiência e não é simplesmente ele filmando ali, ele falando e o psiquiatra falando. Não, eles fazem uns jogos ali de cenários muito interessantes, eles quebram um pouco, sabe, o ritmo do filme, deixando ele ainda mais interessante e imersivo, tá? E esse filme ele dá uma volta, porque ele não é só sobre o Jonah Hill e o tratamento, ele acaba sendo também sobre a vida do psiquiatra e como ele transformou ali as suas problemáticas em um método para ajudar pessoas. É aquele tipo de filme para você que tá, né, numa correria, ansiedade, sentindo as coisas meio assim, sentar 1h30, 1h40 para assistir e absorver o texto, aquelas coisas que eu acho que tem muita informação bastante valiosa. Para mim foi, eu acho que para muita gente pode ser, porque você sabe, né, terapia é essencial na vida de todo mundo. Hi, Jonah. Okay, entertain me. Então é isso, meus amigos, 8 filmes muito bons, na minha humilde opinião, que estão lá no catálogo da Netflix. Muitos entraram bem recentemente, saíram do forno, tá lá para você assistir. Às vezes você nem chegou a se deparar com eles aí, já fica a dica. Espero que você tenha anotado e depois você me conta aqui nos comentários o que você achou dos filmes, quais vocês mais gostaram ou quais deixaram a desejar também. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.